Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Este é um canal para espíritas progressistas, feito por uma espírita progressista. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um tema que eu gosto muito, que é o tema da pluralidade das existências e dos mundos habitados. Queridos e queridas, na verdade, hoje eu quero focalizar mais na pluralidade dos mundos habitados, né? Evidentemente, não está dissociado da pluralidade das existências. E eu quero, para começar essa conversa, eu quero ler para vocês algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Vamos começar por aqui. A respeito desse tema e vão ver quais foram as respostas, tá? A primeira pergunta. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Eu acho que eu vou parar por essa pergunta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, então, nós espíritas somos da ideia de que existem vários outros mundos, né? Planetas onde nós podemos reencarnar. Mas vocês perceberam o detalhe dessa resposta, que no planeta Terra, o planeta Terra é um dos mundos mais materiais. O que a gente pode entender por isso? Que talvez em outros mundos a nossa encarnação seja extremamente etérea, né? Quase só com o perispírito. A gente enxerga o perispírito? Não, só alguns médiums conseguem enxergar, né? Porque o perispírito não é visível, ele não é matéria densa. Então, e aí já é a minha interpretação, tá? O Livro dos Espíritos, ele fica por aí mesmo, ele fica nesse tipo de resposta, que na maioria dos planetas a possibilidade de encarnação não é material. Aí a gente passa daí para aquele outro ponto, que é um ponto que para nós, seres humanos, é muito, muito importante. Tipo, existe possibilidade de vida em outros planetas? Vida material como nós conhecemos é uma coisa. Vida menos material, como esses espíritos disseram, né, mais etérea, é outra coisa. Então a gente precisa, né? Então eu, Suzana Leão, eu acredito sim que é possível num universo com bilhões de galáxias, né, existir a possibilidade de existirem planetas que possam sim abrigar a vida, né? Não digo exatamente como a gente conhece, porque cada mundo vai ter as suas particularidades, seus elementos químicos e tal, mas assim, vida material, né? Eu acredito que sim. Aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás para ver como é que anda essa discussão na ciência. E é muito curioso como é uma discussão que não tem digamos assim, um ponto onde todos estejam de acordo. Não existe esse consenso de todos os cientistas da área. Não existe. Tem alguns que dizem que não é possível, que não existe, que não tem. Tem uns que chegam a dizer que só o planeta Terra tem vida, eu acho. Acho uma coisa meio estranha. Mas cientistas, né, gente? Eu tô falando de cientistas. Tem cientistas que acham que é
possível, mas que o contato é impossível, né? Isso eu acho que é maravilhoso que não haja contato, porque a gente existem povos no planeta Terra que destroem outros países, não vão destruir outros planetas, né? Então, melhor assim, melhor cada um longe, fiquem longe. Mas eu trago essas questões para vocês para a gente entender que quando não existe consenso, não existe problema também. Vocês entendem? Não é problema que não haja consenso. As coisas funcionam assim. Existem cientistas que vão por um caminho, outros cientistas vão por outro caminho e tá tudo certo. Eles não estão errados. Eles estão por teses ou por pesquisas diferentes. Eu dei uma pesquisada bem rápida aqui, ó. Tem uma pesquisa ó, como é que é o nome dele? Foi mandado pela NASA, tá? Essa pesquisa. Então, provavelmente algum cientista da NASA. Ele diz que pode haver 36 civilizações inteligentes em nossa galáxia, diz o estudo lá do estudo publicado no Astrophysical Journal. Enfim, tá? O americano Frank Drake, em 61, ele desenvolveu a equação Drake. Enfim, gente, tá, não importa, não vou ter tempo de ler todos os coisas, mas esse, em especial, ele diz que há possibilidade de haver 36 civilizações, tá? Na nossa galáxia. Eu achei assim meio exagerado, mas enfim. Aí um outro diz o seguinte, numa outra pesquisa: não adianta procurar vida inteligente fora da Terra. Esse é o John Gribben, tá? Esse é daquela linha que não acredita, não adianta. Estão sozinhos, parará. Pois é, sozinhos. Aí, o outro aqui diz o seguinte: é provável que exista vida fora da Terra. Tá? O chefe da NASA dizendo. Então, todos esses cientistas, eles convivem no mesmo meio científico, né? São astrofísicos, geofísicos, né? Físicos. Existe tanta diferença agora. Tem uns que se chamam de astrobiológico, uma coisa assim, tipo uma astrofísica biológica. Então, não existe consenso. E não vamos ser nós, né, pobres mortais, que vão bater o martelo e dizer, não, é assim que é. Não é assim que é. A gente ainda está tudo no achismo, né, na opinião, por enquanto. Os cientistas não, eles estão baseados em pesquisas, mas nós, pobres mortais, estamos, né, divididos. Eu acho que sim, existe. Acho muito improvável que num espaço tão imensamente gigantesco, seja só o nosso planetinha, né? Agora, a gente precisa ter em mente a questão das distâncias. As distâncias. Eu até tomei nota aqui, ó. Alfa Centauro, que é a coisa mais próxima, né? Que seria a coisa mais próxima. Eu até me lembro que os perdidos no espaço estavam sempre querendo ir para Alfa Centauro. Está a 100 mil anos de distância. Nós levaríamos 100 mil anos para chegar em Alfa Centauro numa espaçonave velozíssima, numa velocidade de 50 mil quilômetros por hora. Que eu acho que até nem sei se isso ainda se isso já é possível pra gente. Então, mesmo que exista outras civilizações, nós
dentro de um corpo físico não temos como fazer alcançar isso. Porque as distâncias, gente, as distâncias são de muitas centenas de milhares de anos-luz, de anos de distância. Então não é possível uma pessoa alcançar, né? Uma civilização alcançar só se forem nascendo, outros indo, né? Como a gente vê, tipo filmes de ficção que acontece, que botam colônias lá, mas isso não tá pra nossa bolinha. Não é da nossa bolinha. Isso por enquanto é ficção mesmo, né? O que a gente pode e deve fazer, que eu acho que é saudável, né? Seu Spock diz pra mim se não é saudável. Olha aqui esse Spockzinho, que bonitinho, foi eu que fiz. Meu marido adora o Star Trek. Eu dei de presente pra ele. O que a gente pode fazer e a gente deve fazer é buscar conhecimento, né? O ET Bilu, o ET Bilu, eu adorava ver o ET Bilu, só pra rir, né, gente? Porque vocês sabem que eu adoro dar uma gargalhada. Naquele capacete de moto, assim, escondidinho atrás de uma moita, assim, eu me lembro que eles diziam, o ET Bilu dizia assim, busque conhecimento. É uma pureza, nossa senhora, é uma pureza. Aquilo era uma enganação pura, na verdade, assim, cheia de lúdico, era lúdico. Bom, mas então, buscar conhecimento é isso, é a gente ter coragem de ir atrás de coisas que vão contra as nossas crenças, né? Outras vão a favor e tá tudo certo. É isso que é, né? Agora, na obra de Kardec tinha uma coisa lá que falava que existiam espíritos em Júpiter, se eu não me engano. Existia uma civilização lá em Júpiter. Só se for realmente espírito desencarnado. Porque como o espírito não é matéria, as condições físicas do ambiente não vão interferir na existência daqueles espíritos ali, né? Então, agora vida como a nossa aqui, a gente sabe que não tem. Então a gente precisa, a gente não pode ser fanático, doido, né? De ficar assim, de olho arregalado, dizendo, se contradisse o livro dos espíritos, não tá certo. Gente, por favor, isso aqui não é Bíblia, e mesmo a Bíblia pode ser contradita várias vezes, né? E até porque a gente precisa entender o que tá por trás de tudo isso. O livro dos espíritos foi escrito com a ajuda de espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados eles não preveem o futuro, eles vão dizendo das suas experiências, eles vão dizendo do que eles conseguem, né, das coisas que eles conseguem estar em contato na espiritualidade. E é muito legal porque são coisas que às vezes fecham, às vezes não fecham, às vezes tu vai dizer, mas não foi bem assim, mas poderia ser assim. Então a gente precisa estar aberto, tá? Aberto, né? Né, Spock? Aberto, o Spock tá dizendo, aberto, sim. Vida longa e próspera pra ti, Spock. Bom, o que a gente pode dizer de tudo isso é que precisamos estar acompanhando tudo que está acontecendo. Precisamos continuar acompanhando, precisamos ficar atentos, porque as pesquisas andam. Eu visitei mas inúmeros canais de astrofísicos, um que eu acho maravilhoso porque ele não demoniza a espiritualidade, é o Marcelo Gleiser. E eu gosto muito do Marcelo Gleiser, eu assisto muito as palestras dele. E ele diz o seguinte, pode ser que sim, que exista. Mas é isso que eu estava dizendo, a distância e o tempo é tudo tão fora do nosso alcance
que não tem possibilidade. A gente pode descartar a ideia de ter contato. Já o Carl Sagan, aqui ó, o Carl Sagan, tá? Aqui ó, Cosmos, é lindo, são lindos esses livros, são maravilhosos. E esse é um romance que tem um filme, eu acho que até tá no YouTube esse filme, Contato. A vida do Carl Sagan foi dedicada a manter um contato, né? Ele dedicou uma vida inteira a isso. Né? Um astrofísico maravilhoso, um divulgador científico maravilhoso. Quem não lembra do Fantástico quando aparecia, né? Aqueles spotzinhos no Fantástico do Cosmos, né? Que ele dava pequenas aulinhas assim a respeito do cosmos. Uma coisa tão linda. Na minha infância, minha adolescência, eu adorava assistir aquilo. Ele era um que, se encarnado ainda estivesse, ele ainda estaria buscando esse contato, né? Mas existem outros astrofísicos que não têm esse interesse, porque na concepção deles isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu acho até que tomara que não aconteça, sabe? Tomara que as civilizações, sabendo como a espécie humana aqui é predatória, fiquem longe. E é isso. Agora, essas coisas que a gente vê, sabe? ET Bilu, chupacabra, o outro lá entrevistando lá o ET, né? Aquele médium estranhíssimo e que de espírita não tem nada, aquilo é um espertalhão. Isso, gente, isso entra pro ramo do folclore, né? Isso entra pro ramo das picaretagens, de tudo que é tamanho, sabe? Não adianta. Se a gente quer saber a respeito disso, a gente tem que buscar nas fontes corretas. A gente tem que buscar informação nas fontes corretas. Eu, como sou espírita, eu estudo a obra de Kardec, né? Eu estudo obras espíritas. E dentro disso, eu vou concluir. É provável? Não é provável? Foi um engano? Não foi um engano? Porque os espíritos não podem errar? Claro que podem. Seres humanos, sem o corpo físico, claro que podem errar. Então a gente estuda, a gente diz que estuda, a gente não segue cegamente. Nós não somos seguidores cegos de Kardec. Nós não somos rebanho, tá? Nós estudamos. Agora, se me perguntarem particularmente o que tu acha, eu acho provável, sim. Eu acho muito provável que haja vida inteligente em outros planetas. Acho. E acho que a resposta que eles deram é muito plausível. Que nós podemos estar quase na forma de espíritos em outros planetas, né? Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele exige algumas coisas, alguns fatores que o planeta Terra nos fornece, a atmosfera e tudo mais, para ter esse corpo aqui. Para viver em outro planeta tem que ser de outro jeito, né? Porque, a princípio, com as condições que nós temos aqui, pelo menos aqui na nossa galáxia, a princípio não existe. Então, teria que ser de uma outra maneira. Talvez só o espírito, né? Talvez o perispírito. Enfim, são coisas que a gente não sabe ainda. Nós não sabemos, não temos certeza. Nós podemos intuir, nós podemos achar, nós podemos concordar mais com essa linha de pensamento, podemos concordar mais com aquela linha de pensamento, mas certeza nós não temos, né? O dia que alguma coisa concreta acontecer, que nós ficarmos sabendo, aí é diferente. Mas por enquanto não se sabe, existem teorias fundadas em cálculos, fundadas nisso, naquilo, né? Mas existe o fator distância, o fator tempo para chegar, o fator que nós não temos um transporte desse, nós ainda não somos teletransportados, nós ainda não temos, nós não temos o que o Spock tinha,
né? Que era o teletransporte. Nós não temos isso. Então, por enquanto é isso. Agora, por causa disso, o debate vai ser interditado? Ai, não vamos falar disso. Por favor, né? Claro que não. Nós vamos falar sobre isso, claro que sim, né? Por que não? Por que não? Existe alguma lei que proíba alguma... Não, a gente criar tabu por coisa só porque nós não temos a certeza, isso é muito bobo, na verdade. Isso limita o nosso aprendizado, né? Limita. Então, eu particularmente acho que é possível, sim. Acho que é possível que nós estejamos sob a forma de espíritos ou com o perispírito em outros lugares, sim. E é isso, é isso. Agora, essas coisas todas, tipo desenhos de NASCAR, desenhos de não sei o quê. Ai, por favor, gente, não, sabe, não. Eu, quando era adolescente, eu li aquele livro Eram os Deuses Astronautas. Eu li porque era moda, todo mundo tinha que ler, era uma coisa assim, década de 70, 80, nossa senhora, todo mundo queria ler aquilo. Eu li aquele negócio. Gente, é muito sem pé nem cabeça. Ele é um charlatão, na verdade, hoje, né? Hoje, o que se ouve, o que se fala a respeito daquele escritor é que ele era um charlatão, um vivaldino, que aproveitou uma onda, como existem ondas até hoje, né? E tá cheio de gente vivaldina aí fazendo a mesma coisa. Então não, isso não. Ai, o ET vai viajar 100 mil anos, a velocidade de 50 mil quilômetros por hora para poder vir aqui fazer desenho nas lavouras? Que é isso? Por favor, né, gente? Ou abduzir pessoas. Não, por favor, que é isso? Sabe? Isso já é aquela coisa assim, sei lá, é um troço meio coletivo aí, criado, tipo uma neurose coletiva, um troço coletivo aí que é criado pelo cinema, Quando lançaram um filme, acho que foi na década de 50, Guerra dos Mundos, um filme que é ótimo assistir, eu gosto de assistir filme antigo, é ótimo assistir de novo. Eu acho que esses filmes são fáceis de achar, porque são muito antigos, acho que até no YouTube tem. Quando lançaram esse filme, as rádios nos Estados Unidos fizeram um alarde, uma campanha pro filme, né? Para fazer a divulgação do filme. E daí começaram os locutores a dizer: oh, naves espaciais estão descendo no Central Park. O povo americano é extremamente estadunidense, extremamente influenciável, né? Enfim, vocês sabem que houve, né, nesse momento, houve uma onda de suicídios em massa? As pessoas assistindo essa propaganda via rádio do filme, né, chamando para as pessoas irem no cinema. As pessoas achavam que aquilo era verdade, começaram a se atirar das janelas dos escritórios, dos prédios, nas grandes cidades. Eu trouxe sim, sabe? Não tem nem o que dizer, não tem nem o que dizer. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Quer saber alguma coisa? Olha onde que tu tá procurando, né? Olha onde que tu tá procurando. Procura nos laboratórios certos, tem aquele projeto 7, tem a NASA que fornece notícias, mas tem que ter um certo cuidado com os sensacionalismos que eles criam para desviar a atenção, né, das coisas que o governo deles lá faz. E tem o Marcelo Gleiser, tem um canal maravilhoso, o Pedro Loz tem um canal maravilhoso, são todos físicos, astrofísicos, né, pessoas... Um canal, aquele Ciência Sem Fim do Sacani, o Sacani é daquelas pessoas que não acreditam de jeito nenhum, não. Perguntaram para ele, mas só o planeta Terra? Ele disse sim. Penso, ué, né? Ele tá no direito dele, deixa ele lá. Da mesma forma que nós temos o direito de dizermos não, a gente acredita que haja. Então tem muito canal interessante. O cientista não é Deus, o cientista não é uma pessoa com superpoderes, não, né? Não é.
Ele tem estudo, ele tem conhecimento, ele tem bases teóricas para embasar as suas respostas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente vai procurar. A gente vai procurar nos lugares corretos. Não adianta eu querer ir lá no Urandir para tentar ver se tem vida em outros planetas, né? Para ver lá a história do ET Bilu. Não adianta isso. Né? Não adianta assim. A gente precisa saber o que fazer, saber quais as ferramentas que nós vamos utilizar, né? Procurar coisas que tenham seriedade, procurar, né, locais. Nós que não somos da ciência, eu não sou uma pessoa da ciência, eu não sou uma pessoa da academia, mas a gente pode procurar. A gente pode procurar com a internet, então, minha gente, né? A gente pode ler artigos toda hora. Vai ler de um que fala de um jeito, vai ler do outro que já vai desconsiderar aquele primeiro, vai ver um outro que tem uma terceira hipótese, e assim a gente vai encontrando ferramentas e argumentos para tecer o nosso próprio ponto de vista a respeito. Agora, quando a ciência bate o martelo em alguma coisa, tipo, ó, é isso, né? O que existe é isso, tipo, os planetas que já foram visitados, parece que só Marte teria uma certa condição de ter uma vida parecida com a da Terra. Os outros planetas não existe possibilidade por causa do tipo de atmosfera, enfim, por causa da pressão que existe ali, não existe a possibilidade. Então, coisas que já são definidas pela ciência, até que se redefina com alguma outra descoberta, a gente tem que respeitar. É assim que é. As coisas funcionam dessa forma, né? Então, por enquanto, a gente fica na discussão, apenas na discussão. Agora, não me peguem o Livro dos Espíritos como se fosse uma Bíblia sagrada. Nem Bíblia sagrada a gente deveria fazer, né, gente? Por favor, vamos crescer. Mas como se fosse um oráculo sagrado, né? E dizer, porque tá escrito. Ai, por favor, sabe? Por favor. Não é assim. Não deveria ser assim. Queridos e queridas, é isso. Eu vou deixar o Vida Longa e Próspera para vocês aqui. Tchauzinho, tchauzinho. E é isso. Eu acho que estudar, aprender, buscar informações é o que nos dá sentido, gente. É o que dá sentido à nossa vida. Continuemos juntos e juntas. Curtam, comentem, ajudem esse pequenininho canal a se manter vivo dentro desse enorme monstro. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima.